paz, povo de Deus, povo lindo e magnífico de Deus. Eu me chamo Isalene Rabeste, tenho 20 anos. Eu vim falar uma palavra deslumbrante, magnífica da presença de Deus, que Deus tocou no meu coração, e falar um pouco do meu testemunho, do que Deus tem feito na minha vida e do que Ele tem mudado muito a minha vida. Eu vou dar uma palavra que se encontra em Mateus 14, 22, que fala que Jesus ele ordenou seus discípulos a poder andar, pegar o barco e andar sobre o mar, enquanto se despedia da multidão. E quando seus discípulos estavam sobre o barco, veio uma tempestade e eles estavam assustados e não sabiam o que fazer. Então, quando Jesus terminou sua multidão e caminhou sobre as águas, os seus discípulos estavam com tanto medo que simplesmente eles não sabiam se era Jesus ou não no meio do mar. Então Jesus foi e falou: não temas, sou eu. Ele falou para que ele tenha bom ânimo, para que eles não tenham medo. E hoje eu vim falar sobre isso porque Deus nessa semana tocou no meu coração essa palavra, porque quando a gente estamos no meio da tempestade, quando a gente estamos no barco e estamos desanimados, com medo, não sabemos o que fazer, Deus está caminhando sobre as águas e às vezes a gente acha que não é Deus. Às vezes a gente se assustamos tanto, ficamos com tanto medo, que às vezes a gente queremos saber sobre respostas e a gente se desesperamos, a gente às vezes acha que não é de Deus, às vezes acha que não é. Então, às vezes a gente pensamos dessa maneira. Então, essa palavra todas as vezes tocava no meu coração e toca até hoje, porque às vezes a gente pensamos que não é Ele, mas aí depois Ele fala para nós em meio da tempestade: não temas, tenha bom ânimo, mesmo quando a tempestade vier, tenha bom ânimo, que sou eu. E ao longo da palavra, continuando a palavra, Pedro mesmo para dizer: se és tu mesmo, Jesus, eu caminharei diante de ti. Então Jesus falou: pois então venha. E ali então ele teve medo. No meio do caminho, quando estava caminhando com Pedro, que estava caminhando diante de Jesus, ele afundou. E então Jesus ajudou ele no meio do rio. O que isso significa? Que às vezes a gente estamos com muita fé e às vezes no meio do caminho a gente cai. Mas mesmo assim, quando a gente caímos, Jesus está lá, estendendo a mão diante de nós, estendendo e levantando a nós. No meio da tempestade, Ele fala: não temas. Diante do meio da angústia, do medo, Ele está lá. Às vezes a gente acha que a escuridão vai nos afundar, a gente acha que a tempestade vai nos angustiar, vai nos ter medo, mas Deus está lá, Jesus está lá dizendo para que a gente tenha bom ânimo, tenhamos alegria, esperança e que a gente caminhe e não tenha medo da caminhada, que a gente caminhe sobre o rio junto com Ele. Ele está lá parado, esperando nós caminhar, assim como Pedro tem caminhado. Mas assim, que a gente não seja como Pedro, que afunde, que a gente tenhamos fé e caminhe junto com Ele. Poucos dias desses, a gente tinha um sonho que eu tive, que Deus me mostrou que às vezes eu tenho muita tristeza no meu coração, que às vezes eu tenho angustiado. Esse dia a dia, essa semana, eu tenho me angustiado, perguntando a Deus onde estava a minha felicidade, se era Deus mesmo que quis que essa vida acontecesse, porque tinha faltado muitas coisas na minha vida. Eu sentia saudade daquilo que era do passado, mas aí Deus foi e me mostrou nesses dia a dia que a palavra dele, que Ele é a luz, que a gente tenhamos bom ânimo, que a gente tenha alegria e satisfação diante do meio da angústia, que a gente não tenha medo, que a gente tenhamos coragem de poder lutar, que a gente possa caminhar por sobre as águas e segurar na mão deles, que a gente tenhamos fé, que a gente não tenhamos só pouca fé, mas sim bastante fé para seguir em frente. Que não se desespere, gente, que não se angustie, porque Ele está lá dizendo para que você tenha bom ânimo no meio da angústia, que tenha bom ânimo no meio da caminhada, que caminhe sobre o rio. Que isso seja a palavra magnífica da tua presença, porque isso não acontece só comigo, mas acontece em todo mundo. A minha vida foi triste, a minha vida foi angustiada, eu tive medo.
Teve dias que eu queria me suicidar, teve dias que eu achava que o inimigo queria me acabar, que o inimigo queria me destruir totalmente, e eu tinha medo. E eu dizia, meu Deus, eu tenho medo. Mas aí então ele mostrou num sonho que eu tivesse ânimo, que eu tivesse boa aparência, que eu tenha felicidade, alegria no meio da angústia, que eu tenha, no dia que faltar tudo, eu tenha ânimo, que tiver tudo, eu tenha ânimo, sempre tiver alegria. Porque a gente vê que o mundo está sendo arruinado pela essa pandemia e a gente não podemos sair de casa. Às vezes a gente fica angustiada, que a gente diz, o que a gente pode fazer, meu pai? O que a gente pode falar? O que a gente pode... De que maneira, meu pai, a gente fala isso? Mas Deus está dizendo assim, que a gente ter paciência, ficar sobre o barco, mesmo numa tempestade, manter no barco, e que não tenha medo. Que não tenha medo, que às vezes o inimigo, ele tenta nos destruir, mas ele nunca vai deixar. Ele só quer que a gente tenha bom ânimo. O inimigo quer tirar a nossa alegria. O inimigo, ele quer tirar a nossa felicidade, dizendo que aquilo que faltar sobre nossa casa, aquilo que faltar sobre nossa vida, aquilo que nos machucar, vai nos destruir e tirar da presença de Deus. Mas Deus quer nos mostrar que a gente, mesmo estando angustiado, Ele está lá para te animar, Ele está lá para te alegrar, Ele está lá para que você tenha ânimo e que você caminhe mais uma vez, que você caminhe sobre as águas, porque Ele está lá estendendo, assim como Ele fez com Pedro. E se você cair e ter medo, não temas, porque Deus estenderá as mãos e te levantará novamente. E é isso que hoje eu estendo a palavra. Diante da presença de Deus, hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e daqui em diante eu agradeço a Deus por tudo, por cada caminhada, até no meu futuro, por cada caminhada eu agradeço a Ele, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele nós não somos nada. Somos, assim como a palavra diz, que do pó nós nascemos, do pó a gente retornaremos. Assim então vai ser, mas na presença dele nós somos valiosos, na presença dele somos a luz do mundo. Então é por isso que ele diz, não temas, porque você é a luz do mundo e vai mostrar para o mundo que o seu testemunho, que você tem ânimo de estar na minha presença. E não tenha medo, porque eu estou segurando na tua mão e não te deixarei cair. Então tenha bom ânimo nessa angústia, tenha bom ânimo nesse momento de crise, tenha bom ânimo na tristeza, na alegria, que tenha bom ânimo, força, que tenha força e fé na presença de Deus. Assim eu agradeço.